Vocês estão vendo na tela o slide onde o tema dele, o título dele é Normas Jurídicas sobre Pensão Militar e Especial, Forças Armadas e Ex-Combatentes. Essa tela, essa legislação que vocês estão vendo é apenas para eu poder fazer um divisor de águas em relação a essa confusão que muitas pessoas fazem sobre pensão militar e pensão especial de ex-combatente. Muitas vezes se faz uma confusão impressionante. Então, é importante desde já que eu mostre para vocês a legislação que é aplicável à pensão militar e a legislação que é aplicável ao ex-combatente. Esse slide é importante para que fique muito bem definido a legislação da pensão militar e a legislação sobre pensão especial de ex-combatente. Então, no canto, na coluna da esquerda, vocês vão ver a seguinte legislação. Lei 3765 de 1960, que dispõe sobre as pensões militares, como eu acabei de falar. Essa lei ela foi alterada em 2001 pela medida provisória 2215-10, porém, antes dessa medida provisória, teve outra medida provisória de 2000, que também fez alteração nessa 3765, mas, na verdade, a medida provisória 2215-10/2001, ela praticamente copiou a medida provisória de 2000. A medida provisória que está em vigor atualmente é a 2215-10/2001. Após essa medida provisória de 2001, houve nova alteração na Lei 3765 de 1960, que foi efetivada pela Lei número 13.954 de 2019. Essa Lei 3765 de 60, ela está regulamentada pelo Decreto número 10.742/2021. Então, na coluna da esquerda, as Forças Armadas, essas são as principais legislações sobre pensão militar. Na coluna da direita, tem a legislação que trata dos ex-combatentes vinculados às Forças Armadas. A primeira legislação de importância é a Lei número 4242/1963, haja vista que ela dispõe do artigo 30, que já foi revogado, como consta em vermelho nesse slide. Ela foi revogada pela Lei número 8059 de 90, porém, para se aplicar o artigo 30 da Lei 4242 de 1963, necessariamente eu terei que ir para a Lei 3765 de 1960 e vocês vão ver isso daqui a pouco. A segunda norma de grande importância para a pensão de ex-combatente é a Constituição Federal, pois a Constituição Federal, no ADCT, no seu artigo 53, trouxe direitos para o ex-combatente e também para os seus herdeiros beneficiários da pensão. E isso também será objeto do nosso estudo nos próximos módulos do curso online sobre a pensão especial de ex-combatente. E a terceira norma importante, que é a norma que está em vigor atualmente, em relação à pensão especial de ex-combatente, é a Lei número 8.059 de 1990. Então, essas três normas, duas leis e a Constituição Federal de 88, são a legislação básica para fins de estudo jurídico sobre a pensão especial de ex-combatente vinculado às Forças Armadas. Eu vou agora trazer uma jurisprudência para vocês sobre aquele assunto que eu comentei no início do vídeo, referente à data do óbito do ex-combatente, para fins de aplicabilidade da legislação sobre a pensão especial. Vamos então para o slide referente a essa jurisprudência, pois ela é muito importante. É uma jurisprudência do ano de 2014, do TRF3,
Tribunal Regional Federal da Terceira Região Sediado de São Paulo, e aproveito e informo que durante os cursos, não somente sobre o curso, sobre a pensão especial de ex-combatente, mas como o curso sobre a pensão militar nas Forças Armadas e os demais cursos que serão ministrados por mim, através do canal Direito Militar, sempre ocorrerá a análise de algum tipo de jurisprudência relacionado ao assunto, a fim de facilitar o entendimento de vocês e para que vocês saibam qual é o entendimento do Poder Judiciário sobre determinado assunto. Então, eu estou trazendo esta jurisprudência, uma ementa, e tem alguns pontos importantes que eu vou destacar. Inciso 1. O direito de concessão à pensão de ex-combatente ou reversão é regido pelas normas legais em vigor à data do óbito do mesmo, e não por aquela aplicável à época do falecimento da viúva, que recebia os seus proventos, precedentes do STF. É o que eu falei antes para vocês. Ocorre muita confusão, às vezes, de que a filha de ex-combatente, a mãe viúva do ex-combatente, venha a falecer e essa filha acaba por se confundir sobre a legislação aplicável a ela, para saber se ela tem direito ou não à pensão especial e para saber se ela vai receber com base no soldo de segundo sargento ou de segundo tenente. Tem que se saber a data do óbito do ex-combatente e não da viúva ou da filha ou do filho. Ok? É isso que está explicado nesse inciso 1º desta ementa dessa jurisprudência. Vamos agora ao inciso 2º. No caso dos autos, o ex-combatente ele faleceu em 1982, motivo pelo qual a pensão se submeteu ao disposto nas leis número 4242/63, que eu falei para vocês há pouco no slide anterior. CC quer dizer combinado com a lei 3765 de 1960, que eu também mostrei para vocês no slide anterior, onde eu disse, inclusive, que será necessário eu utilizar alguns artigos da lei 3765 de 60 para poder aplicar a lei 4242/63. E está comprovado aqui nesse inciso 1 desta ementa. Continuando. Tal legislação, inclusive, constou expressamente no título de pensão militar encartado aos autos, no qual há apontamento, inclusive, acerca dos dispositivos legais aplicados. Artigo 15 da lei número 3765 de 60 e artigo 30 da lei número 4242/63. Inciso 3º. Referidas normas legais asseguravam às filhas dos militares, independente de sua idade e da demonstração de dependência econômica com relação ao instituidor da pensão, o direito à pensão especial, motivo pelo qual a impetrante faz jus ao seu pleito. Aqui eu volto nessa parte onde fala filha dos militares. Muitos ex-combatentes, eles eram militares de uma das Forças Armadas. Então, é totalmente incorreto se afirmar que ex-combatente da Segunda Guerra, por exemplo, que ele nunca foi militar. De jeito nenhum. Existem ex-combatentes da Segunda Guerra, amparados pela legislação, que lhes concedeu pensão especial pelo fato de ser ex-combatente, que são ex-combatentes que eram civis ou eram militares das Forças Armadas. Como, por exemplo, muitos soldados do Exército eram militares da ativa do Exército, foram para a Segunda Guerra e com a lei, com a promulgação da lei, por exemplo, a lei 4242/63, que concedeu a pensão especial, lá, essa lei
4263, como vocês vão ver daqui a pouco, concedeu ao ex-combatente, em determinadas situações específicas, o direito a receber a pensão especial calculada com base no soldo de segundo sargento. Então, esse militar, ex-combatente, soldado do Exército, ele foi beneficiado com a lei pelo fato dele ser ex-combatente. Inclusive, eu já mostrei algumas jurisprudências sobre esse caso de soldado vir a receber como ex-combatente, segundo sargento, em alguns dos nossos vídeos e até em algumas lives. Continuando. Contudo, tais alterações não são aplicáveis neste caso. Eis que o falecimento do instituidor da pensão, quem é o instituidor da pensão? É o ex-combatente. Eis que o falecimento do instituidor da pensão deu-se em data anterior à vigência da nova lei. Qual lei? Lei 8059/90. Nessa ementa está dizendo, o ex-combatente ele faleceu no ano de 1982. Então, não se vai aplicar a ele e nem aos beneficiários da pensão especial a Lei 80.059 de 1990. Por quê? Porque ele faleceu 8 anos antes. Ele faleceu em 1982. Da mesma forma, não pode se aplicar a ele o artigo 53 da ADCT, da Constituição Federal de 88, onde prevê que o ex-combatente passará a receber soldo calculado com base na patente de segundo tenente. Nesse caso aqui, o falecimento do ex-combatente, repito, foi em 82. Então, a lei que vai se aplicar é a lei que estava vigente em 1982. E qual era? Era a Lei 4242/63, e não a Lei de 1990, e muito menos a Constituição de 88. Isso é importante que você que está me assistindo e você que vai ser aluno do nosso curso entenda. Pois se você não entender essa parte inicial, você vai acabar se confundindo no decorrer do curso online. Mas eu repito, nos módulos eu vou sempre lembrar vocês sobre essas questões da data do óbito e da legislação aplicável, que é a data do óbito com algumas exceções previstas em lei. Nós vamos chegar lá.